Paul Fernandes no Fortaleza. Esta é a maior contratação da história do futebol cearense. Meus amigos, esse vídeo, ele envelheceu mal. Hoje eu sou puro entretenimento. Bora falar sobre essa pérola que eu fiz há 8 meses e esse vídeo ele envelhece muito mal. Aqui não é nenhum vídeo para limpar minha barra, nenhum vídeo de autodefesa. É falando sobre, sem sombra de dúvidas, uma das maiores decepções, um dos grandes fiascos do futebol cearense dos últimos tempos, tá? Se não, da história. Paul Fernandes foi um jogador cercado de muita expectativa, o Fortaleza criou essa expectativa, eu criei essa expectativa, muitos torcedores criaram essa expectativa, não era para menos. O Fortaleza, como eu falei nesse vídeo há 8 meses, o Fortaleza tinha alguns pontos que ele precisava abordar na contratação do Paul Fernandes e que deixavam a contratação como uma das grandes contratações, se não até esse momento, se não a maior, mas pelo menos das maiores contratações da história do nosso futebol. Antes de a gente continuar aqui com o bate-papo, deixa eu pedir para você, se ainda não é inscrito, se inscrever, ativar as notificações, deixar o like, o hype, comentar, quero também saber a sua opinião, respeitando mãe, tá liberado, tá? Respeite mãe que é um ser sagrado. O resto tá liberado, sei que a galera vai curtir demais, a thumb do vídeo ela é genial, então bora falar sobre Paul Fernandes de 1.393 minutos com a camisa do Fortaleza, 24 jogos, 3 assistências, nenhum gol marcado. Uma passagem apagadíssima que era de pelo menos 2 anos, virou ali 6 meses o Paul Fernandes. Na noite, no início da noite de hoje, o Fortaleza, num pronunciamento do CEO Marcelo Paes, confirmou a rescisão contratual. Paul Fernandes abre mão de 1 ano e 6 meses de contrato com o Fortaleza e prefere encerrar uma passagem ridícula pelo tricolor. O Paul Fernandes, que, como eu falei, foi contratado pelo Fortaleza, ainda ali no processo também de renovar ou não com Boca, e toda essa contratação do Fortaleza, ela foi feita assim de uma maneira muito bem costurada, porque quando o Paul Fernandes sai do Boca Juniors, ele tinha a proposta da equipe argentina de ficar, era um dos líderes do time, por vezes foi capitão, jogador titular do Boca Juniors, tinha uma proposta do São Paulo, para quem não lembra, o São Paulo fez proposta oficial pelo Paul Fernandes, e ele preferiu vir para o Fortaleza, apostando em Libertadores, o São Paulo disputa Libertadores também, mas talvez, certamente, no meio dessa conversa com o Alex Santiago, que ainda estava na diretoria do Fortaleza, a figura do técnico Juan Pablo Vojvoda pesou muito para a decisão do Paul Fernandes de experimentar pela primeira vez o futebol brasileiro via Fortaleza. E a passagem dele foi, repito, horrenda, terrível, decepcionante, é um fiasco gigantesco do tamanho proporcional à expectativa criada. E como eu falei, uma expectativa do próprio clube, o Fortaleza apostava muito na chegada do Paul Fernandes, porque até aquela altura, ainda sem a confirmação oficial, o Fortaleza já não tinha Hércules, já sabia que Hércules poderia se transferir e sabia que era mais cedo ou mais tarde isso deveria acontecer, até por uma questão de mercado. Você não pode ficar com... E aí é sem realmente tornar o jogador num objeto, mas você não pode ficar com uma mercadoria tão valiosa por tanto tempo. Você precisa circular, e isso aí acabou acontecendo ao final da temporada passada. O Hércules foi vendido para o Fluminense. E o Paul Fernandes era um jogador que, pelo menos a intenção era que ele viesse para exatamente ocupar esse setor do campo e com mais experiência, com mais lastro, com mais vivência de Libertadores da América, ele pudesse se encaixar nesse time que estava pronto, que tinha feito uma baita temporada e que tinha algumas contratações pontuais, A primeira contratação do Fortaleza para essa temporada de 2025 foi Paul Fernandes. Não foi só Paul que não deu certo. Todos os outros jogadores, até a gravação desse vídeo, assim, acrescentaram muito pouco. Davi Luiz, Daverson, Paul Fernandes, Diogo Barbosa, que pode sair também. Então esses jogadores que chegaram para essa temporada não acrescentaram. A janela do Fortaleza, ela é muito ruim. E aí não se resume a Paul Fernandes, mas ele também está inserido, por isso a gravação desse vídeo, por isso que eu fiz o vídeo passado, porque não era um jogador qualquer.
foi apresentado com muita pompa na Arena Castelão. As grandes contratações do Fortaleza são apresentadas num evento na Arena Castelão. Expectativa de o Paul Fernandes ajudar, era um cara que chegava com o status de ser capitão do Boca. Mas no final das contas, nada deu certo para o Paul Fernandes, para o Fortaleza, para essa negociação e para essa união. Assim, absolutamente nada deu certo. Tanto é que, com 1 ano e 6 meses antes, Paul Fernandes rescinde contrato com o Fortaleza, amigavelmente, os dois rompem esse contrato. E aí eu preciso falar, e aí, repito, não é tentar limpar minha barra, não é isso não, tá? Eu preciso falar e, para ser bem didático, existe contratação errada, de altíssimo risco, que você sabe que o cara tem um histórico de lesão, que é uma posição que o time não está precisando, que não se encaixa na ideia de jogo do técnico. Essa é uma contratação errada, que às vezes até dá certo. O futebol é tão doido que às vezes dá certo. E existem contratações certas que dão errado. A história do Paul Fernandes se encaixa exatamente nessa nomenclatura. É uma contratação certa que deu muito errado. Contratação certa porque havia um critério. Fortaleza estava perdendo um jogador, sabia que poderia, numa iminência ali, perder o Hércules, já contrata ali o Paul Fernandes. Ele ganha a disputa com o Boca, que queria renovar com o Paul, e com o São Paulo, que já havia feito uma proposta oficial. O Fortaleza sai grandão dessa negociação. E, além do mais, um técnico que conhece um pedido do técnico, então o time estava todo ajustado, era muito fácil dessa peça se encaixar perfeitamente na máquina e a engrenagem funcionar. Não deu, foi nada certo. E eu volto a dizer, a decepção, o fiasco é do tamanho da expectativa criada por todo mundo, por todo o contexto. No final das contas, Paul Fernandes não dá certo, rescinde contrato com Fortaleza e a maior contratação, se não a maior, porque Davi Luiz viria logo depois, aí sim eu considero a maior contratação da história do futebol cearense, que ainda também não deu certo, se não uma das maiores contratações foi um verdadeiro fiasco. Você que está acompanhando o vídeo, ó só, vou passar esse recado legal para você, a do Norte, os snacks do Fortaleza, aqui ó, foca meu filho, vai. Produtos licenciados pelo clube, esses snacks castanha de caju e amendoim sem pele, são vendidos na Arena Castelão, ideal para você tomar uma cervejinha, ideal para você com um refrigerantezinho, ou simplesmente assim, no meio da tarde, forrar o bucho com os snacks da do Norte. Esses daqui são do Lion, do Fortaleza, tá? Comemorar as vitórias do Fortaleza, enfim, quinta-feira tem Fortaleza e Santos, mas é um assunto para um outro vídeo. Se você chegou até aqui e curtiu o vídeo, já deixa aquele like, comenta, se inscreve, deixa o seu comentário aqui, se inscreve, ativa as notificações para não perder nada. A gente se vê e será em breve. Vou voltar a ver meu vídeo aqui, tá? Errei feio. Não é oficial, mas o muito bem informado.